Muito bem. Então, depois que ocorreu a precipitação e que nós já deixamos é, o tempo de digestão adequado e já filtramos o nosso precipitado, vem a etapa final, né? Final não, a semifinal, né? Porque a final é a pesagem. Mas vem a última etapa da gravimetria, que é a secagem e a calcinação do precipitado, tá? Então, depois da precipitação, esse precipitado gravimétrico ele vai ser aquecido até que a sua massa se torne constante. Esse aquecimento ele vai remover o que? O solvente e qualquer outra espécie volátil que foi arrastada junto com o precipitado. Então, eu vou estar também mandando embora algum interferente que seja volátil nessa etapa. Se eu utilizei para lavagem, era um precipitado coloidal, e eu utilizei um eletrólito volátil, nessa etapa ele vai embora. Quanto que eu vou aquecer? Qual tipo de precipitado eu preciso só secar e qual tipo de precipitado vai chegar a calcinar? Depende de qual precipitado nós estamos tratando, de qual que é o teu analito, tá? Por exemplo, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue enxergar, né? É, as curvas. Então, no eixo Y eu tenho a massa e no eixo X eu tenho a temperatura. Então, observem que para o caso do cloreto de prata, a partir de 100 graus, né, quase no 200, a massa já se torna constante. Para o sulfato de bário também, a temperatura a partir de 600 já se torna, né, um pouquinho mais de 600, 700 talvez, a massa já se torna estável. Já para o óxido de alumínio, só vai ficar estável lá em 1000 graus. Enquanto o oxalato de cálcio, percebam que faz uma escadinha, né? Essa é a curva DTG, que é a análise termogravimétrica. O oxalato de cálcio, primeiro ele perde a água de hidratação, depois ele perde a água ligada, para daí ele se transformar em carbonato de cálcio, e por último em óxido de cálcio. E isso também vai acontecer para frente, né? Para cima de 800 graus Celsius. Então, dependendo do meu analito, é o quanto eu vou aquecer ou calcinar, e dependendo do tempo também, tá? Esses precipitados que são calcinados, eles se decompõem. Então, vejam que o oxalato de cálcio se decompôs até óxido de cálcio, né? Então, eles formam um composto de composição conhecida, e esse composto é a forma de pesagem, que é a última etapa da análise gravimétrica, né? Quando eu vou na balança e eu peso o meu composto resultante para então fazer as contas. Então, como que nós vamos fazer agora com relação às contas? Agora nós vamos ver as continhas. Então, a gente viu todo o processo da gravimetria, né? Até chegar no resultado final, que é o composto que tem a massa constante e que a gente pesou. Então, como que faz os cálculos de uma análise gravimétrica? É bastante simples, gente, porque o que você tem no final é uma massa de um composto que tem composição conhecida, e nós vamos precisar calcular basicamente o número de mols massa, tá? Então, o exemplo 12.1 do livro, tá? Então, vamos lá. O cálcio presente em uma amostra de 200 ml de uma água natural foi determinado pela precipitação do cátion CaC2O4, que é o oxalato de cálcio. O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com uma massa de 26,602 gramas quando vazio. A massa do cadinho mais o óxido de cálcio formado, óxido de cálcio tem 56,077 gramas por mol, essa é a massa molar dele, foi de 26,7134 gramas. Calcule a concentração de cálcio, que tem a massa molar 40,078 gramas por mol, em água, em unidades de gramas por 100 ml de água. Então, a primeira coisa que a gente faz é retirar os dados, né? Eu já falei isso para vocês em outras continhas. Então, lendo ali o texto, eu vi que o volume da minha amostra foi de 200 ml. Anotei a massa do cadinho vazio, do cadinho mais o óxido de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, a massa molar do cálcio, que é o meu analito. E o que o exercício pede é a concentração de cálcio em gramas por 100 ml de água. Então, vamos lá.
Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa de óxido de cálcio que me resultou no cadinho. Então, eu tenho o cadinho mais óxido de cálcio menos o cadinho vazio. A minha massa de óxido de cálcio, então, é 0,1132. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu deixei em destaque ali em cima, gente, a formulazinha do número de mols. Essa fórmula que vocês vão usar o tempo inteiro. Número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar, certo? Então, eu vou calcular o número de mols de óxido de cálcio. Então, o número de mols de óxido de cálcio vai ser a massa em gramas. Filhinho, vá para lá, meu amor. Vai ser a massa em gramas dividido pela massa molar do óxido de cálcio que o exercício me forneceu aqui, que é 56,077. Cheguei, então, no número de mols de 2,02 vezes 10 no menos 3 mols. Aí, eu vou analisar o seguinte, o que eu quero, meu analito é o cálcio. E até agora eu tenho o número de mols do óxido de cálcio. Eu vou olhar o óxido de cálcio e vou ver qual que é a relação entre o cálcio de número de mols, né? No óxido de cálcio. Então, para cada 1 mol de óxido de cálcio, eu tenho 1 mol de cálcio, né? Então, essa é a relação. Então, é como se fosse 1 para 1. Por isso, o número de mols de óxido de cálcio que eu calculei é exatamente igual ao número de mols de cálcio, que é o meu analito. Se eu tenho o número de mols de cálcio e eu tenho a massa molar dele, eu uso a mesma fórmula novamente. Número de mols igual a massa pela massa molar. E eu encontro aqui a minha massa em gramas de cálcio, que é 8,09 vezes 10 menos 2 gramas de cálcio. Então, nessa minha amostra, eu já sei qual que é a massa de cálcio contida nela. Só que o exercício me pediu a concentração, né? De gramas de cálcio para 100 ml. Então, eu vou fazer a última continha, que é a concentração do cálcio vai ser a massa dividido pelo volume, que é 200 ml. Aí eu tenho uma relação de grama por ml. Mas o exercício ele quer para 100 ml. Então, eu multiplico por 100 e aí eu tenho o valor. Eu tenho 0,04045 gramas de cálcio por 100 ml de água, certo? E acabou o exercício. Bem simples. Aí, então, aqui nós vamos para o próximo exemplo, que é bem parecido, na verdade, todos, né? São contas bem parecidas. Que diz assim: o minério de ferro foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,1324 gramas em HCl concentrado. A solução resultante foi diluída em água e o ferro 3 foi precipitado na forma do óxido de ferro hidratado pela adição de amônio. Após a filtração e a lavagem, o resíduo foi calcinado a alta temperatura para chegar até Fe2O3 puro. Calcule a porcentagem de ferro e a porcentagem de Fe3O4 presentes na amostra. Então, primeira coisa, sempre retirar os dados. Então, a massa da amostra, a massa do óxido de ferro puro e a massa molar dele. Na letra A, o exercício pede para eu calcular a porcentagem de ferro e na letra B, a porcentagem do óxido de ferro 2, né? Então, vamos lá para a letra A. Primeira coisa que eu vou fazer, como no exemplo anterior, é calcular o número de mols do composto puro que foi pesado, que é o óxido de ferro 3, né? Que é o Fe2O3. Então, eu tenho a massa dele, que é 0,5394, dividido pela massa molar. Eu vou ter, então, 3,38 vezes 10 a menos 3 mols. Muito bem. Aí, eu vou fazer aquela relação para saber se eu tenho 1 mol de óxido de ferro 3, quantos mols de ferro eu tenho? Então, nós podemos perceber, né, que a cada mol de óxido de ferro 3, nós temos 2 mols de ferro, né, porque é Fe2O3. Então, a gente faz uma regrinha de 3, já que eu tenho 3,38 vezes 10 menos 3 mols de óxido de ferro, quantos mols de ferro eu vou ter? Multiplica cruzado, e aí eu vou ter, deixa eu tirar minha carinha, eu vou ter 6,76 vezes 10 no menos 3 mols de ferro. Muito bem, aí eu achei o número de mols de ferro, o próximo passo é eu achar a massa.
Então, com a mesma fórmula do número de mols, eu encontro a massa, que deu 0,3772 gramas de ferro. Como o exercício me pede em porcentagem, é só fazer uma nova regrinha de 3, considerando que essa massa da amostra de 1,1324 é o meu 100%. Então, a massa de ferro que eu obtive, 0,3772, é o X, né? Então, aqui está a continha, deu 33,32% de ferro, certo? Aí agora nós vamos para a letra B. Deixa eu voltar aqui. Então, na letra B, eu quero a porcentagem de óxido de ferro 2, né? Que é Fe3O4. Então, a primeira coisa que eu devo prestar atenção é a relação existente entre o óxido de ferro 3 e o óxido a transformação, né? Do óxido de ferro 2 para o óxido de ferro 3, tá? Que é a reação com o oxigênio, e aí a gente consegue fazer relação de que a cada 3 mols de Fe2O3, eu tenho 2 mols de F3O4, que é o que me interessa. Então, eu já tinha calculado na letra A o número de mols do Fe2O3, que foi o produto de pesagem. E aí, eu vou ter X mols de Fe3O4, tá? Multiplica cruzado, isso deu 2,25 vezes 10 menos 3 mols de Fe3O4. Agora, é a mesma coisa que para o ferro sozinho, né? Então, eu vou achar a massa de Fe3O4, considerando com a formulazinha do número de mols, né? Número de mols igual a massa pela massa molar, deu 0,52. E vou fazer a mesma regrinha de 3, considerando que a massa inicial da amostra do minério de ferro foi de 1,1324, isso é o meu 100%, 0,52 que eu achei é X, e aí eu tenho o valor do X, que foi de 46%. Ah, eu esqueci de arrumar ali, depois tem que arrumar. De Fe3O4, não é só de ferro, tá? Então, como vocês podem perceber, as contas não são difíceis, são contas simples, porque o que nós temos no final é sempre uma massa. Então, eu tenho uma massa inicial ou um volume inicial da minha amostra, e eu vou ter uma massa final do composto que tem massa estável, né? Composto de composição conhecida. E aí eu vou utilizar a fórmula do número de mols para calcular o número de mols do meu analito e, por fim, a massa dele, ou a porcentagem, ou a concentração, dependendo do que o exercício pedir, certo? Com relação às aplicações da gravimetria, então não vou me estender aqui nesse quesito, mas assim, os métodos gravimétricos, como eu falei antes, né, quando a gente viu o capítulo sobre calibração, eu falei que os métodos gravimétricos, junto com os colorimétricos, são dos poucos que não necessitam de calibração e que têm uma exatidão muito grande. Então, eles têm sido desenvolvidos métodos usando a gravimetria para analisar vários cátions e ânions inorgânicos, mas também para espécies neutras, como a água, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, iodo, e também algumas substâncias orgânicas. Por exemplo, lactose em derivados de leite, salicilatos em preparações farmacêuticas, fenolftaleína em laxantes, nicotina em pesticida, colesterol em cereais e bisaldeído em extrato de amêndoas. Esses são alguns exemplos de métodos que têm sido desenvolvidos para a gravimetria. Então, quando que eu devo utilizar a gravimetria, já que ela é aplicada a todos esses números analitos e é barata e só precisa de uma balança analítica boa, uma mufla, né, e os reagentes necessários, então não precisa de nenhum instrumento. Quando eu tenho poucas amostras, né, gente? Porque imaginem que esse processo todo de fazer, primeiro, de preparar a amostra, dissolver a amostra, né, ou digerir, se é um sólido, né, geralmente a gente acaba digerindo em ácido. Então, tem todo o processo daí de precipitar, daí lavar,
daí digerir, né, calcinar e assim por diante, até pesar, isso é um processo demorado. Então, se eu tenho muitas amostras num controle de qualidade, por exemplo, a gravimetria acaba sendo inviável. Mas, se eu tenho poucas amostras, é bem viável eu fazer uma análise por gravimetria, tá? Nós vamos fazer no laboratório análise por gravimetria. Eu tenho um procedimento pronto sobre determinação de ferro em comprimido, tá? Mas eu estou pensando que nós podemos desenvolver uma nova prática, tá? Então, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Aqui nós temos uma tabela que resume alguns agentes precipitantes e que tipo de elemento é precipitado para vocês consultarem, é lá do SCUG, né? Mas é só para vocês saberem que tipo de reagente de agente precipitante gera que tipo de precipitado. E nós chegamos na parte final, que são as atividades avaliativas com relação à gravimetria, tá? Então, eu gostaria que vocês, eu vou escrever isso lá dentro de uma tarefinha no Moodle, mas eu gostaria que vocês propusessem um procedimento para análise por gravimetria para uma das aplicações citadas no slide anterior, tá? Ou para outro que não esteja ali, mas que seja interessante e que a gente consiga realizar no laboratório. Vocês podem fazer isso nos mesmos grupos que vocês fizeram aqueles estudos de caso e me enviar. Aí pode ser uma pessoa, bom, todo mundo vai ter que enviar, mas aí dentro do grupo fica igual, né? Mas vocês podem fazer em grupos isso vai valer uma parte da nota. E aí, entre esses procedimentos que vocês me entregarem, eu vou conferir se nós temos os reagentes disponíveis para fazer análise. E aí a gente vai fazer análise na disciplina prática, né? Na química analítica quantitativa, a gente vai desenvolver esse procedimento. Então, encontre alguma coisa bem legal para a gente fazer no laboratório. Se vocês não encontrarem ou encontrarem a mesma coisa que eu já tenho, a gente faz o que eu já tenho, que está lá na apostila que eu mandei para vocês. Além disso, vocês devem fazer os exercícios do capítulo 12 do SCUG. Nos vídeos anteriores, eu já havia selecionado uns 3 ou 4 exercícios, mais da parte teórica. Agora, eu quero que vocês façam mais o 10, o 11, o 12 e o 16, certo? Gente, vocês também podem e devem fazer os demais exercícios do livro. Eu faria assim, de início, todos os que têm resposta no final do livro para eu poder conferir, tá? Estou dando dica de estudo que eu uso, que eu faria para estudar. E aí, tendo tempo e conseguindo, faria os outros exercícios também sem problema nenhum, certo? Eu vou parar a gravação por aqui e aí depois a gente vai conversando sobre os procedimentos que nós vamos fazer para avaliar esse conteúdo. Um abraço.